Glória a Deus, boa noite, povo de Deus, paz de Cristo, sejam todos muito bem-vindos a mais uma oração do crepúsculo. Esse quem vos fala é o seu amigo Bispo Paulo Roberto. Eu estou aqui para te abençoar com a poderosa palavra de Deus. E olha, eu quero que você fique comigo até o final dessa live, porque hoje eu vou estar te ensinando mais um pouco sobre batalha espiritual. E vamos trabalhar o tema sobre expulsar demônios. Isso mesmo, você que está me ouvindo aqui, não sai, fica comigo até o final, porque eu vou te ensinar hoje como expulsar demônios. Você quer aprender? Pois bem, existe um mito, que esse expulsar demônios está condicionado somente a pastores, pregadores, obreiros, homens de Deus e mulheres de Deus que fazem a obra de Deus, mas isso é um mito. Não, expulsar demônios não é só para quem prega a palavra. Esse poder e essa autoridade foi dada para você também. Então, se você quer aprender, escreve nos comentários aí. Eu quero aprender, Bispo Paulo. Pessoal, já estamos iniciando no início da live, Eu quero pedir a você, por favor, meu povo, me ajuda, gente. Ajuda seu amigo Bispo Paulo aqui. Então, eu preciso que você faça algumas coisas agora. Primeiro, se inscreve no canal. Isso, se inscreve no canal, meu povo. Segundo, tem um sininho aí, Ativa esse sininho aí. Ativa o sininho de todas as notificações. Depois, preciso que você clique em compartilhar. Compartilha essa live agora. Isso. Antes da gente começar a falar do tema de hoje, estamos trabalhando com libertação desde ontem. Hoje é sexta-feira, um dia muito importante, um dia de primordial importância a gente falar sobre libertação, Você sabe que existem dias que são proféticos, horários que são proféticos, dias que portais espirituais são abertos e horários que portais espirituais são abertos. E às 18 horas é um desses portais. Sexta-feira é um dia muito importante. Foi uma sexta-feira que o portal espiritual dos céus se abriu para receber o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu na cruz, Ele morreu na cruz e foi uma sexta-feira, Por sinal, semana que vem, na próxima sexta-feira, é a Sexta-feira Santa, como é determinado pelo calendário romano, Sexta-feira Santa, ou melhor, Sexta-feira da Paixão. Meus irmãos, então, antes que a gente venha entrar no assunto, compartilha a live com alguém agora. Corre, meu povo, ajuda seu amigo Bispo Paulo aqui. Gente bonita, ontem tivemos o clamor da meia-noite. Gente do céu, o clamor da meia-noite foi aquele, hein? Você estava no clamor da meia-noite? Olha aí, nossas diaconisas ali do Campo Limpo. Ontem tivemos um culto abençoadíssimo ali no Campo Limpo. Foi muito forte, Deus manifestou sua glória, Deus abençoou o seu povo. E olha, Campo Limpo está sendo abençoado pelo poder de Deus através da Igreja Fogo e Glória. E eu agradeço a Deus pela presença de nossas diaconisas aqui, dos nossos irmãos aí do Campo Limpo. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Também do Caseb, Fogo e Glória Caseb. Hoje, daqui a pouquinho, eu estou na nave da igreja com o nosso culto de libertação. Isso mesmo, pessoal. Hoje é o dia do nosso culto de libertação. Eu quero que você escreva nos comentários aí. Hoje é o dia da minha vitória. Olha para mim aqui. Olha para mim. Hoje é o dia da sua vitória. Sim, meus irmãos. Primeiro, Deus quer te abençoar. Você tem a bênção do seu Pai. Deus quer te abençoar. Deus quer te dar vitória. Olhe para mim. Deus quer mudar a situação que você está vivendo. Mas, assim como Deus quer te abençoar, existem forças malignas que não querem que essa bênção chegue até você. E você está no meio. De um lado, Deus querendo te dar vitória. Do outro lado, espíritos malignos querendo impedir que a bênção chegue até você. E no meio você está. Então você tem que se posicionar. Uma palavra que a gente está ouvindo muito nos dias atuais é posicionamento. Eu acho uma palavra muito legal. É muito bom, muito importante saber que tem que se posicionar. Mas as pessoas dizem que você tem que se posicionar diante de política, de religião, diante de filosofias, ideologias e muitas gias. Mas não é esse posicionamento que eu quero falar com você. Quero falar do posicionamento concernente à bênção de Deus para a sua vida.
Sim, meu ouvinte, de um lado Deus quer te abençoar, do outro lado espíritos malignos querem impedir que a bênção chegue para você. Por quê, bispo? Porque a bênção de Deus chegando para a sua vida, você será extremamente feliz. Você vai encontrar felicidade, alegria, bênção, paz. E, claro, o inimigo da tua alma, os nossos inimigos espirituais, você lembra que ontem eu falei com você concernente aos nossos inimigos? Você lembra que eu te falei ontem, aqui nessa live, eu te falei que os nossos inimigos não são seres humanos, e sim espirituais. Eu te mostrei eu te dei 3 provas bíblicas, provando que espíritos invisíveis provocavam reações. Aquele menino provocava o desejo de suicídio. No homem de Gadara, provocava a criminalidade. Ele praticava crimes naquela cidade. E no fenômeno da natureza, os espíritos invisíveis, eles provocaram a tempestade. E eu te disse que eu ia te ensinar hoje, primeiro, uma pitada, né? Obviamente que eu não consigo ensinar muita coisa, são poucos minutos, mas uma pitada do que fazer, já começar a enfrentar essa batalha espiritual. Vamos lá então, né, meus irmãos? Presta bastante atenção. Marcos capítulo 1, verso 21, Jesus enfrentou uma batalha espiritual. Jesus, ele enfrentou várias batalhas espirituais. Como entender e como saber? Olhando para o Mestre, olhando para o Senhor Jesus, aprendendo com Ele. Vamos então, eu sei que você já deu seu joinha, já deu, não já? Sei que você já se inscreveu, sei que você já compartilhou a live. Então vamos entrar no assunto específico agora. Vamos falar sobre expulsar demônios agora, em nome de Jesus. Uma pincelada, né? Falando um pouquinho sobre expulsar demônios. Marcos capítulo 1, verso 21, está escrito: E eles foram para Cafarnaum, e logo que chegou o sábado, Jesus entrou em uma sinagoga e começou a ensinar. Olha aí, ó. E todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os mestres da lei. Veja, justo naquele momento na sinagoga, um homem possesso, olha pessoal, presta atenção aqui, possesso com espírito maligno, gritou: O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vistes para nos destruir? Sei que tu és o Santo de Deus. Aí Jesus disse: Cala-te e sai dele. E expulsou Jesus o espírito imundo. E o espírito imundo sacudiu o homem violentamente, e ele saiu dele gritando. Verso 27. E todos ficaram admirados e perguntaram uns aos outros: o que é isso? Que novo ensino! E com autoridade, até os espíritos malignos ele dá ordens, e eles lhe obedecem. Pessoal, aqui Jesus enfrenta uma batalha espiritual. Olha, essa live ela fica salva aqui no YouTube, e você pode voltar depois, assistir novamente, pegar os ensinamentos que eu estou te dando sobre a batalha espiritual. Amém? Então, Jesus aqui enfrenta uma batalha espiritual. Jesus está dentro de uma sinagoga. Jesus está dentro de uma sinagoga. O que é uma sinagoga? Eu vou tentar compilar essa informação para você, as informações para você, para que a gente não venha demorar muito, né? Daqui a pouquinho é o culto de libertação. Eu estou aqui já incendiado, inflamado. Eu quero te convidar para vir para cá, Fogo e Glória, Rua Serrolândia, 155, bairro do Casé. Vem para cá, Labaredas, corre. Vamos lá. Jesus estava dentro de uma sinagoga e ele estava ensinando. Jesus estava ensinando. Jesus estava pregando a palavra, ensinando a palavra de Deus dentro de uma sinagoga. A sinagoga era uma miniatura do templo. Na época de Neemias, instituiu-se as sinagogas, porque as pessoas não podiam estar se locomovendo ao templo constantemente,
só ia ao templo que ficava situado em Jerusalém de ano em ano. Então, Neemias e Esdras, que eram os líderes da época, instituíram a permissividade para criar sinagogas, ou seja, congregações do templo. Para você entender melhor, Jesus estava dentro de uma congregação do templo, uma sinagoga. Ele estava lá, meu ouvinte, meu amado irmão, minha amada irmã, ensinando as Escrituras, falando a respeito do reino, pregando a palavra. E imagine comigo a cena: Jesus está lá na sinagoga, pregando a palavra, ensinando, e os homens, aqueles que estavam dentro da sinagoga, estavam admirados, atônitos, extasiados, eles estavam impressionados. E um comentava com o outro dizendo: que homem é este? Que autoridade é esta? Que ensino é esse? É novo, eu não ouvi ainda, eu não conheço ninguém que prega como ele, que fala como ele, que tem a oratória que ele tem. Eles diziam uns para os outros: que autoridade é essa? Jesus estava de forma maravilhosa ensinando as Escrituras e chamando a atenção da multidão concernente à sua autoridade. E a forma que ele pregava a palavra era como quem verdadeiramente acreditava, não como os religiosos. E uns diziam para os outros: ele não prega como os religiosos, não é apenas uma didática, não é apenas uma oratória técnica, não é apenas um rito religioso, mas é vida, é unção, é graça. Ele prega com vida, ele prega com autoridade, ele prega diferente. E Jesus, lá ensinando, de repente, ouviu-se um grito no meio da sinagoga. Um espírito imundo, um espírito maligno, que estava possuindo o corpo de um homem. Isso mesmo, meu ouvinte. E olha o que esse espírito ele fez. Ele tentou atrapalhar a reunião que Jesus estava dirigindo. Pois bem, Jesus enfrenta uma batalha espiritual com esse espírito maligno que estava tentando impedir que as pessoas prestassem atenção no que Jesus estava ensinando. Preste atenção. Esse espírito maligno estava onde? Escreve para mim aí, por favor. Sim, estava dentro de um corpo de um homem, mas especificamente o homem estava onde? Dentro da igreja. Lá em Jó diz que Satanás se apresenta no meio dos filhos de Deus, no meio dos anjos. Satanás se apresenta. Você sabia que dentro da igreja, no meio dos filhos de Deus, há demônios? Você não sabia disso? Pois é, saiba disso. Os demônios estão no meio, no meio da igreja. Fazendo o que, bispo? Tentando atrapalhar as pessoas de receberem a palavra de Deus. É forte, né, gente? Escreve aí, é forte, bispo. É muito forte isso, pessoal. Esse demônio estava dentro da igreja, na sinagoga, tentando atrapalhar a pregação do evangelho. Jesus estava trazendo as boas novas, e esse espírito maldito estava lá, no meio da igreja, atrapalhando. Agora, como que Jesus então fez esse enfrentamento? Está escrito aqui, verso 25. Primeiro, Jesus falou com aquele demônio. Jesus não falou com o homem. Jesus falou com o espírito que estava dentro do corpo daquele homem. Sim. E o que foi que Jesus disse? Cala-te. A primeira coisa que Jesus ordenou o demônio a fazer foi calar a sua boca. Por quê? Como eu disse para você outro dia em uma das lives, que a gente lê a Bíblia às vezes, mas temos que entender que aquela situação ali
não dá para ser escrito em 3 linhas, ou resumir em uma frase. Aquele espírito que estava no corpo daquele homem estava falando muitas coisas, e revelando coisas que não eram para ser reveladas naquele tempo. Sim, coisas a respeito que Jesus era o Cristo, e não era o momento de trazer essa revelação para as pessoas, obviamente que não. Então a primeira coisa que Jesus manda aquele demônio fazer é se calar. Por quê? Porque aquele demônio estava chamando a atenção para ele, tirando a atenção de Deus, chamando a atenção para ele, tirando as pessoas de prestarem atenção do que Jesus estava pregando, para atrapalhar o entendimento e o raciocínio das pessoas e, consequentemente, chamando a atenção para aquele espírito, para aquela entidade, que estava no corpo daquele homem, e não deixando as pessoas prestar atenção. Então, Jesus fala. Olhe para mim aqui, por favor. Isso é muito sério. Jesus fala. A palavra sai da boca de Jesus. Jesus fala ao Espírito. Eu quero que você grave isso aqui agora. Estou falando agora sobre como fazer um enfrentamento espiritual. Como eu te disse ontem, eu repito aqui novamente, não dá, meus irmãos, em alguns minutos para a gente explanar tudo, Mas cada programa que eu faço, cada programa de rádio, cada culto de libertação é um ensinamento, é uma gotinha, é um pouquinho que eu te ensino. Não adianta a gente despejar muita informação de vez, você não vai assimilar tudo. Por isso, não perca o culto de libertação hoje aqui na Fogo e Glória. Vem para cá, Deus vai mudar a tua vida, Deus vai mudar a tua história, você vai ordenar esse espírito. Então olhe para mim aqui, preste muita atenção. Jesus fala àquele demônio. Então Jesus usa a sua voz. Jesus manda aquele espírito se calar. Então você precisa falar ao espírito. Você precisa falar ao espírito, não é conversar. É ordenar. Mas como o espírito vai te ouvir? O espírito ouve a sua voz através do corpo que ele está habitando. Naquele momento, o espírito estava possuindo o corpo de um homem que estava dentro da sinagoga. Jesus fala àquele espírito através dos tímpanos do ouvido daquele homem. O espírito ouve a voz de Jesus, a ordem de Jesus. Parece loucura falar a um espírito. É verdade, gente? Parece loucura, mas as coisas espirituais são loucura para o homem carnal. O que eu diria ao ver um homem falando para a tempestade: cala-te, pois Jesus falou à tempestade: cala-te. Está escrito, Marcos capítulo 5. E falou ao vento: cala-te, aquieta-te, mar. Então Jesus falou com um fenômeno de quê, gente? Da natureza. E o fenômeno da natureza ouviu a ordem de Jesus. Não porque a tempestade em si ouviu, ou porque o mar ouviu, porque vento, tempestade não tem ouvidos, o mar não tem ouvidos, mas quem ouviu a voz de Jesus foi o espírito maligno. Então olha para mim aqui, você tem que falar a esse espírito, você tem que abrir a sua boca, você tem que ordenar. Mas eu estou repreendendo o espírito no pensamento, bispo. Não funciona no pensamento. Você não expulsa demônio assim. Mas eu acho que é assim. Para com isso. Para de achar. Aprende aqui,
na Escritura Sagrada, na Bíblia. Estou com a Bíblia aqui, aprende na Bíblia. E na Bíblia a gente aprende com o Senhor Jesus. Não foi no pensamento que Jesus expulsou um demônio. Jesus expulsou o demônio falando. Então não é com pensamento que se expulsa demônio, é falando, dando ordens. Então, escuta, primeira coisa, você tem que falar ao Espírito, o Espírito que está usando esta pessoa contra a sua vida, o Espírito que está amarrando a sua vida financeira, o Espírito que está amarrando a sua vida sentimental, o Espírito que está trabalhando na sua vida conjugal, o Espírito que está trabalhando na sua vida financeira, na sua vida profissional, na sua saúde, na sua família, no seu ministério, o espírito maligno, você tem que falar. Você me entende, meu ouvinte? Então escreve nos comentários. Eu darei ordens. Isso mesmo, escreve. Eu darei ordens aos espíritos malignos. Jesus fala ao demônio, cala-te. Jesus ordena que ele se cale, porque ele era um perturbador da ordem. Ele estava perturbando a ordem do culto. E existem demônios que perturbam a ordem do culto. Demônios que deixam as pessoas inquietas. Demônios que deixam as pessoas não prestarem atenção na palavra. Demônios que não deixam as pessoas vir à igreja. Demônios que não deixam as pessoas adorarem a Deus. Demônios perturbadores de culto. E esse espírito era um perturbador de culto. Primeiro, Jesus manda ele se calar. Segundo, Jesus, verso 25, Jesus repreendeu. Primeiro, Jesus manda ele se calar. Depois, Jesus repreende aquele espírito. E ele começa a gritar. Olha, aquele demônio começou a gritar dentro da igreja. E o que ele gritava? Ele dizia assim, ó: viestes nos atormentar antes do tempo. Nós sabemos, ele dizia, eu sei que tu és o santo, eu sei quem tu és o filho de Deus, tu és o Cristo, tu és o santo. Viestes nos atormentar, viestes nos julgar, viestes nos destruir. Jesus manda ele se calar. Jesus repreende aquele espírito. E Jesus expulsa. Olha aí, Jesus diz, está aqui no verso 28, verso 27. Jesus diz ao espírito, saia! Jesus diz o quê, pessoal? Saia! E o espírito sai daquele homem gritando. Aí talvez você diga assim, mas bispo, eu não sou Jesus. Eu sei disso. Nós não somos Jesus. Mas quero que você entenda duas coisas aqui. Primeira coisa é que a tua luta não é contra seres humanos. A tua luta é contra esses espíritos invisíveis. A tua luta é contra esses espíritos invisíveis. Sim, meus ouvintes. Obviamente que nem tudo o que acontece são demônios. Mas a maioria das coisas são demônios. Boa parte delas são demônios. Você não pode nem espiritualizar tudo e nem humanizar tudo. Deve-se haver um equilíbrio. Segunda coisa que eu quero deixar bem claro para a gente encerrar aqui essa live. Segunda coisa, meu ouvinte, é que Jesus, ele nos deu autoridade. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí em Marcos capítulo 16. Abra a sua Bíblia aí, Marcos capítulo 16, verso 17. Estou aqui com a Bíblia, Marcos capítulo 16, verso 17. Olha o que o Senhor Jesus disse. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome, vocês expulsarão os demônios. Você entende que nós temos autoridade para expulsar
os demônios, mas a autoridade que nós temos não é na nossa força, não é na nossa violência, não é na nossa coragem, não é na nossa ousadia, não é na nossa força de vontade, não é na nossa motivação, não é em nós, é em Cristo Jesus. Primeiro Ele nos deu, Ele tem autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele tem toda a autoridade. Ele dá para quem Ele quer. E olhe para mim como isso é forte aqui. Ele nos deu autoridade. Você mesmo que está aí. Bispo, mas essa autoridade é para quem? Para todos. Aqueles que creem. Aqueles que creem no seu nome. Ele deu autoridade aos seus discípulos. E nós somos os seus discípulos. Eu não sou discípulo de Buda. Eu não sou discípulo de Maomé. Eu não sou discípulo de Confúcio. Eu não sou discípulo de alguma ideologia ou filosofia humana. Eu sou discípulo de Cristo. E você que está aqui também é discípulo de Cristo. Você é um discípulo de Cristo, então é para você essa autoridade. Primeiro Ele te deu. Nós não somos super especiais, super homens. Você não é uma Mulher Maravilha. Você não é alguém dotado de dons espirituais, sobrenaturais, nada disso. Ele tem o poder e a autoridade e Ele deu a você. Ele deu a mim. Então nós expulsamos porque Ele deu. Segundo, não é no meu nome, não é no teu nome, é no nome dEle. Então, isso não erra, não falha, porque não depende, não é você, é Ele. É, meu amigo, minha amiga, não é a tua autoridade, é a autoridade que Ele te deu, basta você crer. Porque aqui, no versículo 17, versículo 16, quem crer e for batizado será salvo. Verso 16, e os sinais, verso 17, os sinais acompanharão os que creem. Você precisa crer e os sinais te acompanharão. Você crê? Escreve nos comentários se você crê. Eu creio, bispo. Eu creio que eu tenho autoridade para expulsar esse demônio que se levantou contra a minha vida. Eu creio, bispo, que eu tenho autoridade para expulsar esse espírito que tem atrapalhado a minha vida espiritual. Esse espírito que tem atrapalhado a minha vida sentimental. Esse espírito que tem atrapalhado a minha vida financeira. Esse espírito imundo que tem colocado maus pensamentos em mim. Tem, me jogado para baixo. Eu estou ouvindo vozes, bispo. Eu percebo que eu não estou normal. Bispo, eu sei que o que está acontecendo na minha vida não é normal. E eu sei que existem coisas que são normais, mas existem coisas que são espirituais. Falando um pouquinho sobre o espírito que estava provocando a tempestade no mar da Galileia. Uma vez eu fui estudar um pouquinho sobre o mar da Galileia e eu descobri, meu ouvinte, que naquela trajetória de Cafarnaum até Gadara, na travessia do mar da Galileia, era comum acontecer tempestades ali. Então era algo comum que acontecia, mas aquela tempestade não foi comum. Então demônios são especialistas em pegar coisas comuns e modificarem, amplificarem, e você percebe que não é comum, não é normal. Às vezes é normal você sentir uma dor de cabeça. Às vezes é normal por uma falta de hidratação, uma falta de sódio, uma alimentação inadequada. São muitas coisas, né, pessoal, que pode ocasionar uma dor de cabeça. Mas você percebe que às vezes existem dores de cabeça que não são normais. Então, os demônios, eles amplificam aquilo que é normal. É normal, às vezes, ter um problema com o filho dentro de casa. Mas você sabe que existem situações
que não são normais. Você sabe disso. Você sente isso. É normal, às vezes, você passar por uma crise, um problema financeiro, né? Principalmente nesse período que o país está em uma transição de governo, ainda está de forma transitória de governo, né? Ainda está nesse período. É normal, gente, mas você percebe que algumas crises financeiras não são normais, porque os demônios amplificam. É normal, às vezes, ter alguma enfermidade, mas você sabe que tem enfermidades que não são normais. Às vezes é normal passar por um problema na sua vida sentimental, nas suas emoções, nos seus sentimentos, mas você percebe que existem problemas que não são normais. E é contra estes espíritos malditos que estão amplificando as problemáticas da sua vida que nós vamos lutar hoje. Hoje à noite. Você quer vencer? Escreve nos comentários se você quer vencer. Então, eu quero convidar você para estar comigo hoje aqui na Rua Serrolândia, número 155, bairro do Casebre. Sexta-feira forte. Vamos expulsar esses espíritos malditos, provocadores e amplificadores de problemas em nossa vida. Eu já quero orar com você agora. Ora comigo? Escreve nos comentários a área da sua vida que você quer muito que Deus visite. Escreve nos comentários agora. Eu expulsarei todo espírito amplificador de problema em o nome do Senhor Jesus. Vamos orar, meus ouvintes. Eu estou cheio do Espírito Santo. Eu quero transportar um pouco dessa unção na sua vida agora, em nome de Jesus. Ora comigo agora. Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu me coloco na tua sagrada presença, ó Deus poderoso, para expulsar todos os espíritos malditos e malignos que estão amplificando problemas na vida do seu filho e da sua filha. Eu dou ordens a esta praga, eu dou ordens a esta enfermidade, eu dou ordens a este mal agora. Isso, pegue a sua bagagem, espírito maldito, e em nome do Senhor Jesus, saia. Isso, levante a mão aí e ordene que este mal saia da sua vida. Diga em nome de Jesus: espírito maldito, saia. Isso, meu ouvinte. Mas isso não é para você expulsar esse demônio só hoje, acabou. Não é só sexta-feira, bispo. Não. Todos os dias, todas as vezes que esses espíritos malignos e malditos se levantarem contra a sua vida e que tu perceber pelo Espírito de Deus que não é normal o que você está vivendo, você tem que partir para cima deles. Por isso eu estou aqui, meu amigo, estou aqui, minha amiga, para te ajudar. Conta comigo. Tamo junto, pessoal. Eu estou te aguardando, viu? 18 horas e 33 minutos agora. Eu estou te aguardando daqui a pouquinho na Igreja Fogo e Glória. Eu já falei demais. E, vou fechar a live agora, tá bom? E agradecer a Deus pela tua presença, pela tua audiência. Eu estou te esperando aqui. Bispo, eu não moro em Feira de Santana. Tudo bem. Vou transmitir ao vivo pelo Instagram. Vou transmitir ao vivo pela Rádio Web Fogo e Glória. Escreve nos comentários como que você vai participar. Falei. Pela outra plataforma, ou você vai participar pela Rádio Web Fogo e Glória. Fale para mim aí, meu ouvinte. Pessoal, ótimo final de semana para você. Domingo agora temos Santa Ceia do Senhor. E a Santa Ceia do Senhor, meu povo, é um momento extremamente importante. Para quê, bispo? Para se revestir, para buscar a Deus, para receber do Espírito Santo com os utensílios sagrados, o pão que representa a carne, o cálice que representa o sangue, estar na mesa do Senhor e receber do Senhor Deus Todo-Poderoso o revestimento, o renovo espiritual para enfrentar os nossos inimigos em nome do Senhor Jesus, suportando firme
até o dia da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gente bonita, não sai dessa live sem você dar o joinha, se inscrever no canal, compartilhar essa live com alguém que precisa muito e escrever nos comentários: Deus me dará a vitória. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Pessoal, lembra que a live fica salva aqui no YouTube, tá? Só volta depois, assiste mais uma vez, 2, 3, 4, 5, quantas vezes você quiser. Tá bom? Deus te bendiga. Segunda-feira estamos de volta às 18 horas, Oração do Crepúsculo, e 6 horas da manhã eu estou ao vivo lá na outra plataforma com Amanhã com Deus. Beijo no seu coração, meu ouvinte. Satisfação imensa e enorme estar com você. Deus te bendiga. Fica com Deus. Tchau, gente. Fui!